Olá amigos do PhotoESC, eu sou Reinaldo Moraes e nesse vídeo aula a gente vai aprender os 5 conceitos básicos da fotografia, que são a abertura do diafragma, a velocidade do obturador, a sensibilidade ISO, o foco e o fotômetro. O foco e a abertura do diafragma estão ligados à lente. A abertura do diafragma determina a quantidade de luz que irá passar pela lente, determina a profundidade de campo de uma imagem e determina também o tempo em que o elemento fotossensível deverá permanecer exposto. Quanto maior a abertura do diafragma, menor a profundidade de campo. Quanto menor a abertura do diafragma, maior a profundidade de campo. Mas o que é foco? O que é profundidade de campo? Foco é a área da imagem que irá permanecer nítida. Quando a gente direciona a nossa câmera para uma cena e pressiona suavemente o botão do obturador, os anéis de foco da lente se movimentam, determinando qual será a área da imagem que irá permanecer nítida. A gente pressiona o botão até o final, a cortina do obturador se abre, depois fecha, dando origem à imagem. Então, o foco é a área da imagem que irá permanecer nítida, é o centro da atenção da imagem. E a abertura do diafragma? A gente utiliza uma abertura grande, dá uma pequena profundidade de campo. O que é a pequena profundidade de campo? Um comprimento de foco bem curto. Diminui o comprimento do foco. É meio complicado de entender, né? Mas eu vou explicar direitinho, mostrando a fotografia. Então, quando a gente utiliza uma grande abertura e ajusta o foco em uma imagem, a gente ajustou aqui. O comprimento de foco é curto, então as imagens, as pessoas que estão no fundo aqui estão fora de foco. Aqui também, as outras imagens também. Então, o foco está ajustado em um objeto ou em uma pessoa e os demais ficarão fora de foco. Aqui, um outro exemplo de uma grande abertura. Eu ajustei aqui o foco e os demais ficaram fora de foco. Por quê? Porque eu utilizei uma grande abertura e uma grande abertura a gente tem uma pequena profundidade de campo, a gente tem um pequeno comprimento de foco. Vou mostrar um outro exemplo, uma abertura um pouco menor. Aqui eu utilizei uma abertura um pouco menor e pode notar que o casal está nítido, que é onde eu ajustei o foco no casal, e o fundo da imagem também não está tão desfocado. Então aí o comprimento de foco foi maior. Aqui uma outra imagem. Mesma coisa, eu não utilizei uma grande abertura. Então, o plano de fundo não está tão desfocado. O casal está bem nítido, que é onde eu ajustei o foco, e o plano de fundo também está um pouco nítido, que eu utilizei uma pequena abertura e uma profundidade de campo maior. Então a gente teve uma maior profundidade de campo nessas imagens. Então, isso é o que a abertura do diafragma pode nos proporcionar. Então aí está a abertura do diafragma e o foco. Agora a gente vai aprender a velocidade do obturador. Velocidade do obturador. A velocidade do obturador é formada por uma espécie de cortina. Então o elemento fotossensível ele está localizado atrás da lente da nossa câmera fotográfica. E a cortina do obturador, ela determina o tempo em que esse elemento irá permanecer exposto à luz. Então, quanto maior a abertura do diafragma, maior a passagem de luz. Quando a gente tem uma grande passagem de luz, a gente precisa de um pequeno tempo de exposição. Precisa que o elemento fotossensível permaneça em contato com a luz por pouco tempo.
Quem determina isso é o fotômetro. Ele que indica a quantidade de luz ideal, mas a gente já vai chegar no fotômetro. Então eu vou mostrar como funciona o obturador. Aqui está a cortina do obturador. Esta cortina mantém o elemento fotossensível oculto à luz. Aqui é a cortina. Então quando a gente pressiona o botão do obturador, a cortina se abre, a luz refletida da cena passa pela... Deixa eu deixar um pouco mais. A luz refletida da cena passa pela cortina do obturador e atinge o elemento fotossensível, que fica aqui atrás. Aqui está o elemento fotossensível, o filme. Ele fica num compartimento oculto à luz aqui atrás da câmera. Então aqui ele não recebe luz. Quando ele recebe luz? Quando a gente pressiona o botão do obturador, a cortina abre, a cortina se abre, a luz refletida da cena passa pela cortina e atinge o elemento fotossensível. Deixa eu só tirar a lente aqui. Então aqui está. Deixa eu só tirar do lado. Então aqui atrás está o filme. E aqui a gente vai ver que é o filme. A luz atinge o elemento fotossensível. Na câmera digital, o processo é praticamente similar. Por quê? Porque no local do filme, a gente tem o sensor de imagem, que também é um elemento fotossensível. Então, o sensor de imagens ele fica também atrás da lente da câmera. Eu vou mostrar aqui. Antes, atrás da lente a gente tem um espelho. A função do espelho, esse objeto que a gente está vendo aqui, é só refletir a imagem para a ocular, que é onde a gente coloca o olho. Então, é dois espelhos, um espelho virado para cima e outro virado para o lado do nosso olho. Então o espelho, ele simplesmente traz a imagem para o nosso olho. Aqui dentro temos o sensor de imagens. Você está vendo aí o sensor de imagens. E, como eu disse, o sensor de imagens não é igual ao filme, ele não precisa trocar de sensor. A gente tira só a tampa do sensor, é o cartão de memória. A gente não precisa ficar tirando esqueci, deu branco aqui. A gente não precisa ficar tirando o filme, a gente tira o cartão de memória. Então, no lugar do filme entrou o cartão de memória. O cartão de memória, a imagem já sai pronta em forma de dados. Então aqui está a tampa da câmera fotográfica digital. E eu falei sobre a abertura do diafragma, a velocidade do obturador. Então a velocidade do obturador ela determina o tempo em que o elemento fotossensível vai permanecer exposto à luz. Vou falar do ISO. O que é o ISO? O ISO ele é a sensibilidade do sensor de imagens ou do filme, que são elementos fotossensíveis. Então se a gente tem uma baixa condição de luz, ou a gente quer usar uma pequena abertura, a gente tem pouca luz para formar uma imagem. A gente vai ter que utilizar um número de ISO mais alto. Vamos supor um exemplo. A gente vai trabalhar num show, num casamento, numa formatura, num aniversário. A gente tem a luz ambiente. A luz ambiente não tem a mesma força do que a luz do sol. Ele é uma luz um pouco mais fraca. Então a gente utiliza o flash, mas o flash é uma luz rápida. Ele não ilumina rapidamente. Ele não consegue às vezes iluminar toda a cena, todo o ambiente. Então a gente tem que capturar a luz do ambiente. Para isso, a gente precisa aumentar o valor do número ISO da nossa câmera. Na câmera fotográfica de filme, a gente compra um filme com um número ISO mais alto.
E na câmera digital a gente aumenta o valor do ISO. Então o ISO é para isso que serve. Quanto menos luz, você pode estar utilizando um maior número de ISO. Então você vai, vamos supor, você vai à noite fotografar um casamento à noite. Você está utilizando a abertura máxima para utilizar o maior tempo, a maior velocidade do seu obturador. Mas mesmo assim, a velocidade do obturador está muito baixa. Ela está ali entre 10, 15. Não dá para fotografar com a velocidade muito baixa, porque as pessoas elas se movimentam. E vai acontecer o que? Você pode também tremer a mão na hora de fazer a fotografia e vai sair aquela imagem borrada. Então, ou desfocada, desfoque de movimento. Então você tem que fazer o que? Aumentar o valor do ISO da sua câmera para conseguir aumentar a velocidade do obturador. Conseguir diminuir o tempo de exposição. Então, para isso que serve o ISO. E outra coisa, o ISO às vezes ele reduz um pouco a qualidade da imagem. Mas aí você pode utilizar o ISO mais alto, faz algumas análises e ver qual que é mais interessante. Ou você tem uma imagem escura ou você tem uma imagem com a qualidade um pouco comprometida. Porém, eu uso ISO alto e eu avalio o que dá para fazer, se a qualidade vai sair boa ou não. E a gente vai ali naquela briga ali, ou um pouquinho mais do ISO, ou se trabalha com velocidade mais baixa. Ah, não quero trabalhar com velocidade muito baixa porque vai desfocar. Ah, então vou alterar o número do ISO. Trabalhar com fotômetro. Fotômetro indicando que está faltando luz não é indicado, porque a sua foto vai sair escura, não vai sair legal. Então, já falei do ISO, agora vamos falar do fotômetro. Fotômetro. O fotômetro é um elemento destinado a indicar a exposição ideal de uma imagem. Seu ponteiro indicador deve permanecer sempre ao meio. Quando o ponteiro indicador está para a direita, indica que a nossa exposição está recebendo muita luz e que a imagem ficará clara. Quando o ponteiro indicador está para a esquerda, o nosso fotômetro está indicando que a nossa exposição está recebendo pouca luz e que a nossa imagem ficará escura. Para ajustar o fotômetro, nós trabalharemos o ISO, a abertura do diafragma ou a velocidade do obturador. Se o ponteiro indicador do fotômetro estiver para a esquerda, nós podemos diminuir a velocidade do obturador e assim aumentar o tempo de exposição, fazendo que o sensor de imagens ou o filme permaneça por mais tempo exposto à luz. Então aqui a gente conseguiu levar o fotômetro até o zero, porque a gente diminuiu a velocidade do obturador. Se a gente diminuir mais, esse 1/10 é a velocidade do obturador que nós estamos alterando. A gente também pode, aqui o fotômetro está indicando que nós temos uma exposição muito clara, estamos recebendo muita luz na nossa imagem, então a gente pode diminuir a abertura do diafragma. Tá vendo? Quando a gente diminui a abertura do diafragma, a gente consegue levar o fotômetro, o ponteiro indicador do fotômetro, para o meio. E também a gente pode aumentar a sensibilidade de ISO. No caso, espera aí. No caso aqui, temos pouca luz. Eu vou aumentar a sensibilidade de ISO. E o ponteiro indicador do fotômetro foi para a direita, porque quando a gente aumenta a sensibilidade disso, a gente precisa de menos luz para formar uma imagem. Então esse é o objetivo do fotômetro. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aula. No próximo vídeo aula a gente vai aprender como ajusta a abertura do diafragma, como ajusta a velocidade do obturador e como ajusta a sensibilidade de ISO e como utiliza o fotômetro.